Muito bem, pessoal. Nós estamos chegando aqui com o vídeo de hoje para falar aí sobre várias coisas. Hoje nós vamos falar sobre o acumulado de 45 dias, daquele jeitinho, né? Avançando, né? Acumulado mesmo, sem ser o semanal. Mas no final, tem muita gente que gosta do semanal, né? Mas no final a gente vai mostrar um pouquinho das últimas, umas 2 semanas no final, só para vocês verem como é que está o avanço, né? Vamos falar mais sobre o dia a dia também, sobre os próximos 15 dias, né? Talvez vamos dar uma olhadinha aí como é que está as temperaturas do oceano aí. Tem um negocinho interessante para mostrar para vocês também sobre isso. Então fica até o final do vídeo, né? E acho que a gente vai dar uma olhadinha. Talvez eu inclua cada dia uma, como é que eu diria, não é versão não, é tipo daquele outro, né? Para a gente não ficar mudando e não ficar muito assunto, a gente inclui uma coisa, por exemplo, um acumulado de chuvas num dia daquele, ou principalmente a questão daquela umidade, né? Que aquela umidade ela é fundamental para a gente saber quando as coisas vão mudar também, né? Então talvez a gente dê uma olhadinha na umidade lá hoje, tá bom? Então, ó, eu sou o Francisco, esse é o canal Nosso Clima. Aproveita para se inscrever no canal. Tem muita gente nova, esse novo estilo que a gente está fazendo de um único vídeo por dia potencializa demais ao público novo. Eu falei para vocês, né? Realmente funciona. Eu vi as métricas nos nossos vídeos antigos, como eram vários vídeos por dia, aí as visualizações se dividiam, né? Então você ia olhar lá, pessoas que nunca viram o nosso canal, que estão vendo pela primeira vez, aí tinha 80, 50. Nessa nova versão agora de um vídeo só, como o YouTube fica promovendo ele o dia todo, a gente chega a ter 700, 800, 1000 pessoas num vídeo que nunca nos viram. E aí, o que acontece? Nossos inscritos começam a crescer, né? Antes nós estávamos com 200 inscritos por mês. Agora, já pelas métricas diárias, já aponta para 1000 inscritos por mês. Então já aumentou isso, porque nós estamos numa época em que o interesse ainda não é muito grande, né? Por isso, a gente tem que ir se adaptando às coisas, né? Tem que ser esperto, tá bom? Vamos lá, então inscreva-se aí, tá bom? E se você é produtor de todo o Brasil, produtor, eu sou produtor, tenho uma propriedade em qualquer parte do Brasil. Francisco, eu posso ter acesso a todas essas informações personificadas para mim, personalizadas, ou seja, específicas para a minha fazenda, para eu perguntar a você sobre o que pode acontecer para eu tomar minhas decisões de diversas atividades que eu faço na fazenda, plantio, colheita, adubação, aplicação de herbicida, manejo do pasto das vacas, enfim, tudo que eu vou fazer na fazenda, né, pulverização, tudo, você pode, é só entrar em contato com a gente pelo Zap, você deve, nós temos acesso aos melhores modelos do mundo. E olha, cara, quando as pessoas entram em contato comigo, os fazendeiros, eles dizem assim, a gente sabe, né, que previsão não acerta muito. Aí quando começa, eles querem que acerte todas, porque você começa a acertar todas, aí o cara tem que acertar todas, mas não é bem assim, né? Mas assim, gente, isso pode ajudar demais a vocês, tá bom? Pessoal, ontem eu falei sobre a questão dos oceanos, né, ser a principal fonte de umidade da Amazônia, aliás. E um amigo aí nos comentários fez um comentário. Eu queria só fazer uma correçãozinha, mas não vou fazer agora para o vídeo não ficar longo de começo. Eu vou fazer no final. Quem quiser ficar até o final para ver, eu vou só esclarecer o ponto. Eu acho que ele não entendeu, porque ele parece ser gente boa, mas acho que ele não entendeu o meu ponto de vista, tá bom? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui, para a gente raciocinar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Olha só aqui, ó, no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo. E que dia é hoje? 4. Que dia a gente falou que chegaria chuva? 4. Mas tá aqui a chuva, né? Vamos lá então, ó. Vamos ver aí como é que tá as últimas 24 horas, como é que foi isso, né, ó. Nas últimas 24 horas, nós tínhamos alguma atividade lá no centro da Amazônia, né? Tivemos alguns desprendimentos chegando aqui no litoral, aqui, ó, tá vendo? Não deve ter causado grandes impactos. Olha aqui, ó, na parte da tarde de ontem, ó, as atividades aqui, ó, na Amazonas aí começando, hein? Começando a chegar aí, ó, que legal aí, ó. Tá vendo aí? E aí, quando foi que começou a chegar aqui, ó? Provavelmente foi agora, durante a madrugada, nas últimas horas, ó, que começou a criar aqui, ó. Nas últimas horas mesmo, cara, ó. Tá vendo aí? Nas últimas horas, talvez aí
Esse negócio aqui, ele vai dizendo aqui pra gente qual. Mas eu ainda não entendi bem. Aqui ainda é na terça, ou seja, é ontem. 21 horas, as horas e os minutos. É porque é tanto número aqui que eu estava confuso. Meia-noite, 1 da manhã, agora estou vendo, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Ó, começou a chegar aí depois das 7, 8. Mas não é não 9, porque nós não estamos 9 horas ainda. Oxe. Bom, depois eu vou descobrir exatamente como isso funciona aqui para a gente entender. Porque agora não são 8 e pouco, aqui está dizendo 10 horas, apontando para 10 horas. Ele não pode apontar uma projeção futura, o satélite só mostra as imagens reais, né? Tá bom? Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui no... Essa é a imagem desse momento, ó, desse momento. Só que está dizendo aqui que é 11h19, cara. Mas não pode, nós estamos agora às 8h30 da manhã do dia 4. Só se essa é uma projeção de 2 horas à frente. Depois eu vou descobrir isso aí direitinho. Vamos olhar lá como é que está a questão dos raios, né? Pra gente ver. Os raios. Vamos ver aqui. Nos últimos 15 minutos. Olha, não tem nada registrado. Essas chuvas aqui do sul parece que até agora não tem nenhuma tempestade, não. Última 1 hora, só lá no Amazonas. As últimas 2 horas. As últimas 6, né, o centro. Nas últimas 12. Nós tivemos bastante atividade ontem, né? Nos últimos 24. Nas últimas 24 horas, bastante chuva aí. Entre ontem pela manhã e hoje pela manhã. Principalmente ontem à tarde, ó, na Amazonas, né? E nos últimos 2 dias, nas últimas 48 horas, também. Algumas atividades, inclusive aqui neste corredor, tentando se formar. Tá bom? Vamos aqui para... Rapaz, só uma irritaçãozinha mesmo, não estou gripado, não. Fiquei bom, graças a Deus. Olha, eu não vou olhar hoje porque eu fiz esses comentáriozinhos, eu tenho que fazer esse comentário no final, não vou olhar hoje a umidade lá, porque também não mudou muito. Amanhã a gente olha, tá bom? Eu vou direto aqui para muita gente aí, pessoal, também pedindo para fazer aquele vídeo de 6 meses. Deixa eu explicar antes, que eu tenho que responder no comentário às vezes um por um lá. Seguinte, ó. Deixa eu ver aqui se ele está correto. Tá. Seguinte, aquilo só faz atualização uma vez por mês, no começo de cada mês, mas não é no dia 1º, é entre o dia 5 e o dia 8, por aí, mais ou menos. Eu não estou bem certo se eles têm uma variação, depende do fim de semana, ou se tem um dia certo, porque sempre quando eu encontro a atualização dele, é aí, depois do dia 5, certo? Então, assim que ele atualizar o mês de setembro, porque não adianta, agora que a gente olhar, está igual que a gente já conversou no vídeo passado, então não mudou nada. Então, assim que ele atualizar agora no 5 de setembro, ou seja, a partir do início agora de setembro, o dia eu não sei ainda, pode ser amanhã, pode ser depois. Se ele atualizar daqui para sexta ou sábado, eu devo fazer para o domingo, para colocar aí no dia de domingo aí, certo? Aí a gente vai fazer uma matéria muito breve sobre isso aqui, bem rapidazinha no início, e aí vai fazer um vídeo sobre ele. Não vou fazer aquele estilo de mês por mês, que fica muito monótono, muito moroso, né? Eu vou fazer um pouco mais resumido, o pessoal já sabe mais ou menos quanto é cada um. Eu falo só por região, mais ou menos. Ó, aqui mais tal, mais ou menos X, entendeu? Tá bom? Ó, vamos lá, o dia de hoje, o que promete rolar? Nas próximas 24 horas, daqui até meia-noite, ó. Rio Grande do Sul pode ter chuva aí em quase todo o estado. Pode avançar um pouquinho sobre o oeste de Santa Catarina também e alguma coisa sobre o sul do Paraguai. Vamos ter algumas chuvas aqui mais intensas. Olha aqui, ó. Olha aqui a coisa ficando mais intensa no oeste da Amazonas. Isso é interessante. Vamos ver como é que vai ser aí o dia de amanhã. Durante a madrugada, ó. Essas chuvas vão avançar aí sobre Santa Catarina, né? Sudoeste do Paraná, né? Teremos atividades chuvosas lá na Amazônia. Olha, alguma coisa descendo aqui sobre Rondônia, né? Na divisa aí com... Se eu não estiver enganado, isso aqui é Bolívia. Paraguai, acho que é Peru. Ué, que eu troco, cara. Que
quando ele fica todo espedaçado desse jeito, você tem Bolívia e Colômbia aqui colado uma na outra. Rapaz, essa irritação, eu não vou cortar o vídeo. Olha, essa vai ser a situação aí. Avançando sobre o dia de amanhã, ó, ela vai avançar aqui, ó, e olha, essas chuvas aqui, ó, vão se fortalecer, né? Nós vamos ter uma chuvinha interessante aí, eu diria, no noroeste, né? Quase oeste, noroeste aí de Rondônia aí, ó. E também na parte mais ao sul do Acre, né? Mais ao leste, né? O Acre é meio na diagonal aqui, né? Então seria mais ao leste, né? Quase complicado de definir, porque é mais ao leste mesmo, oeste, leste, norte e sul, né? Então, sul seria essa parte de baixo aqui, essa parte do cantinho aqui é em direção leste, né? Ó, um reforço aqui no dia de amanhã. Ó, aí quando a gente avança aqui no dia 6, essas chuvas vão indo, pega aí a região de Blumenau, lá, e pega aí o litoral do Paraná, pode pintar alguma coisinha aqui, pode pegar até alguma coisinha aqui no extremo sul do Mato Grosso do Sul, e pode chegar alguma coisinha no litoral, lá pela quinta-feira aí de São Paulo. E ó, aqui tem um fortalecimento das chuvas aqui na parte centro-leste, né, centro-sul, aí do Acre, né, uma chuvinha boa aqui para essa região, para o sul do Amazonas, ó, chegando aqui um negocinho aqui, ó. E olha que quase estão se conectando, né? Tenho também um comentário para fazer no final, fica até o final do vídeo, sobre essas questões que sempre envolve, né? Fica lá que você vai ter uma surpresa. Vou fazer um comentário sobre uma matéria que eu vi ontem e também sobre essa questão da Amazônia que eu comentei aí, tá bom? Olha, se você é produtor de todo o Brasil, não esquece de entrar em contato com a gente. Você está perdendo tempo de poder melhorar muito as suas decisões. Não é? Ontem eu conversando com um produtor que entrou em contato comigo, de Minas Gerais, ele falava isso. Cara, o ano passado, quando eu ia para um lado, ela vinha para o outro. Quando eu ia para o outro, ela vinha para o outro. Eu errei demais. Sou um pequeno produtor, mas perdi muito. E eu quero ver se a gente melhora esse negócio esse ano. Então, assim, o pensamento é esse mesmo. Olha, aí quando a gente vai avançando, ó, aí há um desligamento, tá vendo? Há um desligamento aqui, ó. Por quê? Porque essa aqui, ó, ela perde força, perde tração. Então é como se você tivesse uma corda, uma borracha que você corta, ela, as duas pontas retrai, ó. Então a gente volta a ter essa situação aí, ó, de pouca chuva. Aí, ó. Aí quando é que isso volta de novo, ó? Dia 8, dia 9. E volta aqui, ó, no leste, dia 8, dia 9, principalmente aí, ó, Alagoas, né, na parte litoral norte de Alagoas aí, e também Pernambuco, que vai ter uma chuvinha boa, embora pegue quase toda Alagoas e quase todo Sergipe aí, tá bom? E aí a gente tem aí, ó, a volta das chuvas aqui no sul, ó, aí já começa uma conexão de novo. Coisa chata, cara. E não é nada, é só irritação mesmo. Ó, olha só essa ligação aqui, ó, quase que como um dedo aqui, cara, ó. Lembra? Né? Tem uns filmes que... Qual era o filme que o cara... Esse é antigo, eu não vou nem falar assim, você nem conhece. Olha só. Aí, quando a gente avança isso aí no tempo, novamente perde força, dessa vez ela vem mais para o Rio Grande do Sul, né? Lá no leste tem pouca coisa. Aí a gente vem aqui, ó, outra coisa chegando aqui, do dia 12, dia 13. Essa é diferente, pessoal. É uma chuva que chega aqui, uma frente fria que chega aqui para o Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo que esta massa cinzenta, ou seja, um aumento de umidade, né, se espalha aqui, ó, sobre o Brasil, na parte mais oeste, né, pegando em Amazonas, Rondônia, oeste do Pará, do Mato Grosso, descendo aqui pela América do Sul, tentando uma conexão. Ó, e essas chuvas aqui, mais uma vez, vão ser fortes aqui sobre o centro-sul do Rio Grande do Sul. Então, daqui para o dia 13, nós temos essa de hoje, nós temos outra ali pelo dia 9, e nós temos essa outra. Então, uma atrás da outra, sempre investidas aqui, trazendo chuvas para o estado, né, do Rio Grande do Sul principalmente. Chega também
até Santa Catarina, chega um pouquinho até o Paraná aqui, dia 14. Hoje está como nunca. Ó, lá pelo dia 14 ela se fortalece aqui, ó, trazendo chuva na região, hein? Melhora um pouquinho para o leste. Olha como isso aqui, ó, se expande um pouco, né? É um cinza, ou seja, o volume de chuva talvez nem chegue nem a cair, mas é como se tivesse uma força maior tentando se organizar aqui. Ó, 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 16. Ó, quase que ela está chegando aqui, ó. Tá vendo? Amazônias, Acre, Rondônia, tá vendo aqui, ó? Avançando Paraguai, ó, quase. O cinza está conectado, ó. E não, dessa vez não é tão fininho, ele é bem largo, né? E assim, o centro mais forte está sobre o norte do Rio Grande do Sul pelo dia 16, Santa Catarina, sul do Paraná, embora possa, essa altura está chegando até o litoral de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, alguma coisa. Ó, 17, ó, ela se conecta o verde aqui, ó. Começando, hein? 17, a gente falava aí, ó, que a partir do dia 22, né, as coisas começariam a mudar, né? 20, 22. E aí tá começando a querer transferir, lembra que eu falo? Tem que transferir do modelo de 45 dias para o modelo de 15 dias, porque aí, ó, aqui a gente começa a ver, ó, a diminuição deste branco, a ação de mais umidade, gente, ó. Isso aqui, esse cinza, é 1 milímetro, 1,2 milímetro por 6 horas, se for só em 6 horas, ou se nada mudar, o 24 horas. O que eu quero dizer, se nas outras 18 horas não tiver chuva, isso aqui é o acumulado do dia. Se tiver mais, ele aumenta, né? E aí, esse aqui a gente já chegando ao dia 18. E aí a gente vai chegando aqui, cara, ao dia 19, até o dia 18, ó. O verde até se desconecta. E ó, sobe pelo litoral de São Paulo, ele é muito amplo aqui, ó. Mas o cinza se espalha sobre o Pará, sobre o Mato Grosso, já aí no dia 18, sobre Mato Grosso do Sul, chegando até Goiás, ó, São Paulo, chegando até sul de Minas. Olha só isso aqui, ó. É umidade entrando aí, né? O sistema está detectando, certo? Ó, a coisa é, esta umidade está tentando quebrar esta massa de ar seco. Só que tem uma luta aqui. Então o que acontece? Essa umidade está tentando se instalar para depois ela ficar mais forte e começar a chover. Ou seja, vai começar a ter um verde mais forte. Mas olha como ela está se expandindo. Percebe? Então está confirmando mais ou menos. Eu acredito que mais 3, 4, 5 dias nós vamos ter um verdinho se espalhando por essas áreas, né? Possivelmente. Mas veja que coisa interessante. Até eu vou colocar aqui, ó, as últimas 96 horas para vocês verem. Ó, como ela tá quando você soma, olha como ela está tentando se estabelecer aqui, ó. Ó, como essa altura, nos últimos 4 dias, o oeste da Amazônia já está com muita chuva, o Acre, partes de Rondônia já está com bem chuva, chegando aí no oeste do Mato Grosso, boas chuvas aí para Santa Catarina, Paraná já, litoral de São Paulo. Olha como está tentando se conectar, ó, cada vez o mais forte, né? Tá certo? Agora nós vamos dar uma olhada no acumulado, né? Que é para poder a gente, né, ver aí a evolução, para ver como é que vai ser os próximos dias, que nós somos ó, isso aqui é o acumulado, ali era que eu mostrei para vocês, era os últimos 4 dias, aqui é todos os 15, agora deu terrível isso hoje, é os últimos 15 dias, então, vamos olhar o que esse acumulado vai nos levar para frente, ó, dia 20, 21, ver como está avançando, né? Se está avançando é porque aquele lá que a gente está vendo 6 horas vai continuar. Aí vai ter uma soma. Vai ter uma soma, entendeu? Ó, 22, 23, 24, 25. Olha só o avanço. Sobre Minas, Triângulo Mineiro, Goiás. Claro que isso aqui
ainda é muito daquele cinza, daquela umidade sendo somada aí. Mas é uma evolução, né? Ó, o sul aí com bastante chuva, Amazonas, que são as fontes impulsionadoras. Depois elas fazem essa ligação aqui, né? Ó, 26, 27, 28, 29, 30. Olha só a situação até 30 de setembro. A gente vê então aí chegadas de chuvas aí sobre São Paulo, né? Sul de Minas aí, alguma coisa sobre Goiás. Eu estou falando desse amarelinho aqui que são 30 milímetros, né? E esse azul aqui são uns 20, né? 25, né? Então assim, como um período meio longo, tem muito cinza aí no meio, então esse verdinho aí a gente não conta muito, né? O azulzinho a gente já deve ter alguma chuvinha acontecendo, alguma coisa, o tempo mudando, mas esse amarelinho aqui já é interessante, até o fim do mês ainda. Tá certo? E aí isso continua no início de outubro. E ele parece se fortalecer. Porque agora a gente chega no dia 6 de outubro, a gente já vê um volume bem interessante. Já estamos falando aqui de 40 milímetros no Goiás, estamos falando aqui de São Paulo aí de 50 milímetros na parte oeste, Triângulo de Minas com 40, né? Já deve ter alguma coisa acontecendo aqui no início de outubro aqui, que vai marcar isso aqui. Mas não se iludam, até dia 10 de outubro, ó. A gente tem uma cobertura boa aí. Não se iludam porque assim, a gente não, talvez não tenha nesse começo chuvas de, choveu 50 milímetros só hoje de noite, é difícil isso acontecer, porque aqui é a soma de todo esse processo, né? Então pode ser que tenha dias com sol, dias com nublado, dias com chuvas isoladas e tal, mas a gente vê aqui, ó, a quebra daquele cinza, daquele branco, né? E aí a gente vai avançando, pessoal, ó. Chegando dia 15 de outubro, na primeira quinzena. Até lá, a gente já está falando de chuvas em São Paulo acima de 100 milímetros, mesmo no interior, no litoral acima de 150. No sul aí acima de 200, em alguns pontos, 150 a 200. E aí no Mato Grosso do Sul também 100 milímetros. Sul de Goiás com 80, né? Ó, Triângulo Mineiro aí com 70, 80 milímetros. Tá vendo? Ó, o noroeste do Mato Grosso com 150, talvez 125 a 150. Amazonas quase toda aí com 175 a 200 milímetros, né? E aí a gente ainda pode avançar mais uns quaramingalhos aqui, ó, até o dia 19. E aí a gente vê, ó, chuvas chegando na Bahia até o dia 19, né? No sul do Maranhão, sul do Piauí. Pouquinha é verdade, talvez mais uma mudança de clima, chuvas isoladas, mas a gente já vê aqui no extremo sul do oeste baiano, no sudeste do oeste baiano, né? 50 a 60 milímetros até o dia 19 de outubro. E a gente vê aí na região de Irecê, talvez aí uns 30 milímetros. Não é muita coisa até dia 19 de outubro, mas a gente já vê uma mudança, né? E aí, quando a gente, ó, Goiás aí com, até 19 de outubro com 100 milímetros, Mato Grosso tudo com 80 a 100 milímetros, né? Então assim, a gente já, o Tocantins também, Espírito Santo, que o amigo disse que eu não falo dele, aí também com 80 na parte norte, com 100 a 125 na parte sul, Rio de Janeiro na parte sul com mais de 125, Leste Mineiro, tem um amigo que fala que todo dia que o Leste Mineiro vai pegar fogo, ele comenta todo dia, eu agradeço, viu, todos os seus comentários, ó, aí ele também aí com 100 até 125, até 150 milímetros, eu acho que vai começar a chover, eu acho que ele vai começar a ficar feliz aí, tá bom? Quando a gente olha aqui a anomalia, ou seja, se isso aqui é o normal para esses dias, o que vai acontecendo aqui, pessoal? A cada dia que passa, a gente vê uma mudança aqui mais pelo centro, ó. Ou seja, aqui na Bahia está chegando mais cedo do que o esperado, porque não era para chegar nem tão cedo, certo? Está ficando acima do normal. O norte de Minas está chegando mais cedo do que o esperado, por essas previsões, também Goiás, também a maior parte do Mato Grosso. Quem está ficando um pouquinho abaixo? O interior de São Paulo, o oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e partes aqui do Rio Grande do Sul. E todo o Pará, Maranhão, estão ainda abaixo. Por que estão aqui abaixo, pessoal?
Por quê? Deixa eu explicar para vocês. Aqui não vai chover, é isso? Vai chover mais no norte de Minas? Não, vocês já sabem disso, né? Eu já expliquei isso para vocês, quem acompanha a gente sabe. Isso aqui é a anomalia. Isso aqui quer dizer o seguinte, aqui vai estar chovendo mais do que aqui, bem mais, né? Aqui vai ter 200 milímetros de chuva nesse período. E aqui vai ter 40, 30, né? 70, 80 aqui no norte de Minas. Mas é que aqui era para ter 230. Então falta 30. Por isso que ele pode ter esse marrom de 30 aqui. Esses vermelhinhos até 50. Então era para ser 250 já. E tem 200, só para vocês entenderem, né? E aqui ainda não era para ter, já tem 30, 40. Então ele está dizendo que está acima do normal, entendeu? Aqui também já era para ter uns 50 milímetros a mais nessa época do ano. E ainda não. Mas a gente faz aquele velho exercício de pegar a última semana, né, que eu prometi para vocês, ó. Semana de quando? De 12 a 19 de outubro. A semana de 12 a 19 de outubro, nessas 7 dias, esta semana tem esse volume previsto. De boas chuvas para o sul, de boas chuvas para São Paulo, Mato Grosso do Sul, para Goiás, para o sul de Minas, para o Rio de Janeiro, para o sul do Espírito Santo, para o Mato Grosso quase todo, para o sul do Pará, para Acre e Rondônia muito bem, sul de Roraima muito bem, Amazonas toda muito bem. E quando a gente olha esta anomalia, ela está dentro do normal ou levemente acima. O que isso significa? Significa que a coisa começou a melhorar já no mês de outubro. E o mês de setembro ainda ficou um pouco abaixo, né? Já vinha de um agosto abaixo, agosto já passou, não entra mais na conta, né? Então isso mostra aí que estamos negativo ali por causa do passado, não por causa do presente, ou seja, uma mudança. Se a gente chegar aqui no dia 12, a gente vai ter aqui a semana de 5 a 12 de outubro, né? É outra semana boa, ó, com chuvas bem, porque não é acumulados isso aqui, é só uma foto de 7 dias. Então ó, você vê que está começando a fazer bem isso aqui, ó. E aí a gente vê aí, se é normal isso aqui, a gente vê ó, que está acima do normal, inclusive. Tá certo? Muito bem, então vamos voltar aqui. Eu prometi ver um pouquinho lá do oceano, cara. Eu prometi, promessa é dívida, né? Senão o cara fica, você prometeu, depois você não, né? Só queria mostrar um negocinho. Isso é mais pro pessoal do Nordeste, viu? Que tá quase sem, né? O pessoal do Nordeste tá só assim olhando, né? É só pra gente destacar aqui essa parte aqui, só um negocinho aqui, ó. Vou já fazer uns comentários aí rápidos. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é a vida, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, pessoal. Ó. Como está hoje o nosso Atlântico, 3 de setembro, né? Ó, tá mais ou menos assim. Aí a gente olha aqui o seguinte, pessoal. Se essas temperaturas que estão aqui, ó, isso aqui é as temperaturas reais. Que temperaturas são, Francisco? Ó, este amarelinho claro em torno de 25 graus, esse mais escuro aí 26, né? O mais amarelo aqui uns 27, esse verde aí uns 23 a 24, né? Esse mais clarinho aqui cai mais um pouco, uns 20 a 21, certo? Este vermelho lá, uns 28, certo? Aí se a gente olhar e se isso aí é o normal, a anomalia, ela vai dizer que nós estamos um pouco abaixo do normal aqui, ó, nessa parte mais central. E essa parte sul aqui também está um pouco abaixo, essa parte central está um pouquinho acima. Quanto? Talvez entre meio grau e 1 grau acima aqui, e aqui talvez um meio grau abaixo, né? E aqui embaixo um pouquinho mais, talvez chegue a 1 grau abaixo. Tá certo? O que a gente quer ver aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. É como estava 3 de setembro de 2023. Então, ó, eu vou aqui. 3 de setembro de 2023. Para a gente comparar, ó. 2003, 23, aliás, 3 de setembro, estava um pouquinho mais aquecido neste mesmo dia lá. E quando a gente olha a anomalia daqui, eu tenho que voltar, porque ele joga para cá, eu tenho que voltar. Até eu disse a vocês que não dava para ver a anomalia, mas dá, é porque ele corrige lá, mas eu tenho que voltar eu aqui na mão. Olha, a anomalia diz que lá em 3 de setembro, nós tínhamos as águas aqui próximas do Nordeste um pouco acima do normal, e essas águas aqui um pouco acima do normal, e estas águas aqui eram um pouco acima do normal, e aqui também um pouco acima do normal.
certo? Então, essa era a situação do 3 de setembro. Ou seja, a gente diz, está mais ou menos parecido, mas segundo as leituras, né, do modelo, lá estava um pouquinho mais quente do que hoje. Por isso que ele está fazendo essa projeção, né, futura de um pouquinho abaixo. A gente, o importa é quando a gente chega lá, se a gente vê que está quente, né, vai ser o ideal, tá certo? Então, só para ficar claro essa questão, né, só para a gente dar uma olhadinha nessa parte aqui, né, só dar uma olhadinha aqui também na parte de cima, porque também nos interessa, né, muito. Ele não vai, minha internet acabou de cair, ele perdeu o acesso. Mas vamos deixar por aqui mesmo. Vamos encerrar o vídeo por aqui, fazendo o comentário que eu prometi para vocês. Pessoal, ontem eu falei aqui que na Amazonas aqui, né, a principal influência sobre a umidade, né, a água, a chuva, enfim, tudo que chega na Amazônia vem do oceano e não das árvores. E usei o exemplo dos rios e árvores, né? E usei o exemplo que quando nós estamos no período seco, a Amazonas para de chover, né? E tem até queimadas, como nós estamos vendo agora, né? Esses últimos tempos. E que se fosse as árvores, que fosse a predominância, né? Deveríamos ter continuidade de chuva, já que as árvores estão lá e fariam esse ciclo, mas o que eu quis dizer não é que as árvores não fazem parte. Inclusive, eu comentei isso. Eu disse que as árvores faziam parte do sistema, que os rios, a umidade fazia parte do sistema, né? Mas não eram eles que eram responsáveis. Porque, às vezes, a gente tem a impressão de que a nossa chuva, ou a chuva da Amazônia, é gerada por ela mesma. E o que eu quis dizer é que é o oceano que joga a umidade aqui dentro e é responsável. Para exemplificar, o amigo fez um comentário, uma árvore joga 400 litros de água por dia, acho que é por dia, para a atmosfera. Aí ele fez o seguinte comentário, eu também não gosto de desinformação, que eu disse que não gostava de desinformação, né? Achava injusto com as pessoas, né? Então ele deu a entender que eu estava desinformando quando eu estava ignorando este fato. Eu não ignorei o fato, porque eu disse que as árvores têm o seu papel, que os rios têm o seu papel, que a grande umidade amazônica tem o seu papel, mas que não era o papel principal. Este era o ponto, né? Então, como ele tornou público o comentário dele, e o meu comentário foi público, eu posso ter a tréplica, a réplica, do comentário dele, tá bom? Então, assim, eu sabia que as árvores jogam essa... aliás, os estudos que eu tinha lido e estudado eram até maiores do que 400. Mas você imagine, vamos dizer que uma árvore tenha uma copa de 20 metros. Concorda? Uma árvore grande para jogar 400 litros, ela tem uma copa ali de 20 metros, né? 20 para um lado, 20 para o outro. Eu acho que se você tem 20 vezes 20, são 400 metros quadrados. Se ela jogar 400 litros de água para a atmosfera por dia, ela é responsável por 1 milímetro naquela área dela, certo? Se você pegar 400 litros de água, dividir pelos 400 metros quadrados, vai dar 1 milímetro, né? Então, isso quer dizer que as árvores, se essa conta fosse assim, e toda a Amazônia estivesse cheia de árvore, essas árvores seriam responsáveis por 365 milímetros por ano. Só que a Amazonas chove 2.500, 3.000 milímetros por ano, né? 2.700, 2.800, vai depender do lugar e tudo, mas é acima dos 2.400, né? Por ano, chega a 3.000 ou até mais, né? Então, de onde vem os outros 2.000? De onde vem os outros 2.500? Do oceano. Esse é o ponto. É a mesma coisa que você dizer assim, eu trabalho, tenho um trabalho lá que eu ganho R$4.500, por exemplo. E aí eu faço um trabalho fora, um bico, uns extras, ganho mais R$500. Aí você vai dizer assim, se não fosse os meus bicos, o meu dinheiro do mês não dava. É verdade. Os seus bicos estão inteirando ali a sua despesa. Vamos dizer que 500 mais 400 dá 5. Você precisa de 4.900 para ver o mês. Aí você diz, se não fosse os meus bicos, os meus trabalhos extras, né? Mas e se você tirar os 4.500 do seu emprego, os 500 vai fazer alguma diferença? Aí você vai entrar em parafuso, né? Não vou conseguir pagar nada, você quebra. É o que acontece, quando você tira a umidade do mar, que ela sobe mais um pouco, a umidade do sistema, ela não se sustenta. Entendeu? Então, em nenhum momento eu desinformei nada, eu só
mostrei, alerta de que você precisa entender a coisa toda. Por quê? Porque algumas pessoas, né, vão dizer assim, ou seja, vão desinformar você, tá bom? Falando sobre, eu disse que ia comentar também uma matéria que eu li ontem, né, falando sobre, por exemplo, nós estamos vivendo o aquecimento global, né, nos noticiários e tal, o aquecimento global. E ontem eu estava estudando uma matéria que eu vi, e é um vídeo muito bom do professor Molion, né? Se vocês procurarem aí, eu não sei se... Acho que todo mundo já deve ter visto aí que o vídeo está com mais de 100 mil visualizações. Ele explicando, né, por que nós estamos nessa época agora. Aliás, nós já estivemos na época mais quente. Não, esse ano passado e esse ano tão quentes. É uma condição momentânea. Mas se você pegar de 2005 para cá, nós tivemos muito mais laninas do que el ninos, né? Então nós tivemos muito mais períodos frios do que períodos quentes, embora o ano passado foi um ano quente e esse ano ainda está quente, né? Por uma série de coisas. Mas, inclusive, o fato da gente estar aqui no Brasil mais aquecido, ele se deve a uma menor quantidade de umidade, né? Que ele explica lá no vídeo dele, muito bem feito, muito fácil, todo mundo dá para entender. E ele explicou lá que nós temos aí um ciclo de 30 anos, né, resfriando, e 30 anos aquecendo, e 30 anos resfriando, e 30 anos aquecendo. Então, os últimos 30 anos frios tinha sido de 45 a 75, né? E depois nós tivemos mais 30 aquecendo, de 75 a 2005. Foi quando se criou o aquecimento global no noticiário. Então, assim, você deve ter 30 anos, você deve ter 40 anos, você deve ter 20 anos, você deve ter 35. Então, você pegou a era da informação do aquecimento global. Mas sabe qual era a informação da mídia nos anos de 45 a 75? É interessante, porque ele prova, né? Ele pega a revista Times, olha que não era nem as nossas mídias, que não são lá esses colossos todos, né? Ele pega a revista Times, né? Lá dos Estados Unidos, uma revista que já está lá há muitos anos, e pega as capas das revistas. E as capas das revistas, no período de 45 a 75, dizia que nós estávamos entrando numa nova era glacial, que estávamos voltando para a era do gelo. Essa era a grande ameaça para a humanidade, até 1975, porque nós estávamos vivendo um período de resfriamento do globo, né? E olha, que já tínhamos o período industrial, que começou em 1940, 40 e alguma coisa, depois das guerras lá, né? Nós já estávamos vivendo 30 anos de período industrial, de indústria, de queima de carvão, de tudo. E as matérias, ele dizia lá, ele mostra as revistas, os temas, ele não inventa nada, ele mostra aqui é muito legal esse vídeo, cara. Vocês têm que procurar, que eu não lembro o nome do vídeo aqui. Para vocês irem lá e ver que a capa diz assim, que o mundo está entrando numa nova era glacial. Aí, quando virou 75, que começou a aquecer, porque aumenta uns 3, 4 graus aí no planeta, porque muda, o sistema lá, tem um vento, né, lá né, nos polos, né, que uma hora eles seguram a descida do frio e aqui nessa região mais centro do globo, né, aí o sol bate aqui com a menor entrada de frio, né, então aqui começa a subir as temperaturas lentamente. E tem um período em que ela permite a entrada desses frios, e aí você tem um resfriamento. Então, ele deixa muito claro, é muito bem ilustrado, muito bem comentado, muito claro. Então, é o seguinte, quando virou 75 para frente, que começou a aquecer, a mesma revista começou a falar, estamos vivendo o aquecimento global por causa da indústria, por causa do desmatamento, por causa da ação do homem. E aí, as últimas notícias dos últimos anos vem falando sobre isso. Só que 2005 já começou a virar um pouco. Então, ele acredita que até 2035 nós vamos viver um período de resfriamento, porque são 30 anos descendo, 30 anos subindo. 2005 até 2020 a gente viveu muitos anos de lanina aí, e nesse ano passado para cá nós tivemos esse período mais quente. Mas ele acredita lá que nós vamos ter uns 10 anos ainda mais frios, né? Mas só que agora não dá para mudar mais a notícia. Por quê? Porque agora para falar que está resfriando, para falar isso, vai ficar
vai ficar complicado, né? Você já pegou a geração todinha aí, tá todo mundo no aquecimento, para você mudar essa onda não vai dar. Não dá mais para mudar não, a gente tem que continuar falando de aquecimento. Aí, o que você faz? Quando não está muito em voga esse negócio, você fica calado. Vocês não notaram não que de 2010 até 2020 por aí, se falou pouco sobre aquecimento global, muito menos do que antes. Se fala sobre, agora eles falam assim, crise climática, não fala muito sobre aquecimento, né? Fala sobre influência climática, enfim, uma crise climática, alguma coisa do tipo. Aí eles se vogam de enchentes, né? De várias ações, né? E aí aproveitaram esse ano, que esse ano teve as temperaturas que subiram por causa desse El Niño que aconteceu ano passado, os mares todos aqueceram e tudo mais. Então você teve aí 2 anos mais quentes, com queimadas mais intensas e tudo. Então aí voltou a cena, vamos falar sobre aquecimento global. Então assim, o que eu quero dizer com isso para vocês é o seguinte, pessoal, sejam críticos, porque quando alguém nos diz, quando a gente é criança, que nosso pai diz, isso é assim, a gente não questiona. A gente foi ensinado a não questionar, a gente foi ensinado a acreditar na figura do pai, que ele tem que ensinar a verdade. Só que às vezes o pai não tem culpa. Às vezes o pai ouviu, repetiu para nós, que éramos crianças, que estávamos tentando entender o mundo, né? E às vezes a gente fica com isso na cabeça, cara. E aí, então assim, aprender a se perguntar, isso tem lógica? Qual é a lógica por trás disso? Vou pensar. Não acredito no que eu falei, não, né? Ouça os argumentos, ouça outros argumentos e julgue, tá bom? Show de bola, tamo junto.